Bom dia! Hoje é domingo, dia 8 de setembro. Estamos menos de um minuto para começar a live do livro. E aí vamos testar o som, ver se está realmente bom. Vamos ver aqui. Me parece que está tudo bem. Vamos aguardar para pontualmente 10 horas iniciarmos a live do livro de hoje. Viver é a melhor opção. Vamos lá então, pontualmente 10 horas, sejam todos bem-vindos. Já há 2 ou 3 domingos, acho que 3 semanas que a gente não vem fazer a live para vocês, mas a leitura está em dia. Somente uma semana que a gente atrasou, que foi a semana da mudança, mas agora retomamos em setembro com tudo para a live do livro. Hoje é dia 8 de setembro. Estamos aqui de Foz do Iguaçu e vamos falar sobre Viver é a Melhor Opção, do autor André Trigueiro. Ele fala sobre o que nesse livro especificamente? A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, tá? Então, sim, estamos no Setembro Amarelo, vamos falar um pouco mais sobre isso também. E sim, vamos falar desta temática, muitas vezes considerada como um tabu. Bom dia, meu bem. Muitas vezes deixando de ser falado o que precisa ser falado e principalmente, muitas vezes, deixando de atuar na prevenção. Porque já diz o ditado, a prevenção é sim o melhor remédio e nesse caso especificamente estamos falando sobre vidas, sobre salvar vidas, sobre ressignificar a vida, né? Então a gente vai aprofundar nessa uma hora um pouquinho sobre essa temática do suicídio em função do mês do Setembro Amarelo, tá? E aí, gente, esse livro aqui, quem me indicou foi a Fatinha. Fátima, obrigada. Não sei se vai conseguir entrar daqui a pouco, mas é um livro maravilhoso. Ele é um livro super atualizado, foi lançado pós-pandemia, 2022. Então, ele tem dados, claro, de estudos mais antigos, desde 2000, da década, né, de 2000, até estudos anteriores, de quando começou-se a falar sobre isso, principalmente a se olhar diferente com os processos de saúde mental lá na década de 60. E aí ele vem trazendo, além de uma contextualização histórica, ele faz uma atualização para a gente sobre as principais pesquisas, os principais estudos e sobre as estatísticas. Claro que neste tempo, como vocês já sabem que a gente tem, nós não vamos aprofundar, mas vale a pena a leitura desse livro. Se você tiver dificuldade de acessar e quiser ler, você me fala que eu dou um jeito desse livro chegar até você, tá? Vale a pena porque tem dados, eu diria até aterrorizantes. Vou falar um pouco aqui, alguns deles, e muitas coisas que a gente sequer imagina, que a gente pode, inclusive, ajudar a assistir a prevenir, tá? É um livro, então, realmente incrível, né? Foi escrito em 2022 e aborda esse tema, essa temática super delicada, mas extremamente urgente, a prevenção do suicídio. Segundo o autor, o André, ele diz a seguinte frase: o silêncio em torno do assunto, um abominável tabu, só agrava a situação. Então, sim, nós precisamos falar mais sobre isso, né? A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, vem defendendo a comunicação aberta e responsável como uma medida eficaz de prevenção, uma vez que em 90% dos casos, o suicídio está associado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis, razão pela qual não é mais possível dizer que alguém com ímpeto suicida esteja irremediavelmente condenado a cometê-lo. Então a gente precisa falar mais porque as causas, as principais causas, a gente vai falar um pouquinho aqui desse contexto da ideação suicida e até do ato do suicídio em si, ele poderia ter sido evitado em 90% das vezes. É isso que os estudos apontam, é isso que a estatística aponta. Bom dia, Vini, querido, seja bem-vindo. André Trigueiro, então vamos falar um pouquinho quem é ele, né? Aqui no livro tem a fotinho dele aqui, ó. Um autor parece super. Eu brinco, né? Falo cara boa, super acessível.
e que ele trabalha insistentemente com esta temática para poder ajudar a salvar vidas, tá? Ele, além de autor, é jornalista e ambientalista, e ele traz então nesse livro uma reflexão profunda sobre as causas, os fatores de risco e as estratégias de prevenção do suicídio, oferecendo então um olhar compassivo e informativo para quem sofre ou conhece alguém que sofre com esses pensamentos suicidas. Ele mostra exatamente o que nós podemos fazer pelos outros. E se esse outro somos nós mesmos, como que a gente pode ressignificar isso, mudar a nossa perspectiva e trabalhar, né, com as redes sociais, as redes de apoio, a própria assistência profissional, médica, psicológica, psiquiátrica, dentre vários profissionais da área da saúde, para a gente, de fato, entender que viver realmente é a melhor opção. E aí ele fala assim: há momentos em que a vida se torna um fardo e muito de nós perdemos a coragem de seguir em frente. Quanto maior a tristeza, a melancolia ou a depressão, maior o isolamento ou a culpa por não estar de bem com a vida. São muitos os caminhos que levam ao suicídio. A gente vai falar até um pouco mais sobre isso, mas dificilmente é um fato isolado. Então, quando você quando você ouvir alguém falando assim, fulano se suicidou, a filha de fulano se suicidou por causa disso, ou por causa daquilo, tenha um pouco mais de cautela, seja um pouco mais cuidadosa, como o próprio autor nos pede, e a OMS também está com essa mesma filosofia de tentar compreender esse contexto, essas variáveis e esses vários caminhos que levam ao suicídio. E o André fala assim: tragicamente, a sociedade ignora a gravidade da situação e a urgência de algumas medidas que poderiam atenuar esse problema, considerado sim um problema de saúde pública não só no Brasil, mas em todo o mundo, tá? Então, por que ele fala isso? Porque ainda não se fala sobre o assunto. As famílias, os amigos, as pessoas têm dificuldade em aceitar que o próximo ou alguém que ele ama esteja passando por um contexto mais difícil. Às vezes até a própria pessoa tem dificuldade de assumir que ela possa estar em depressão. Existem muitos estigmas sociais, muitos estigmas familiares em relação a qualquer tipo de saúde mental, né, ou de problemas associados à saúde mental. E aí a gente acaba não falando sobre isso, colocando o processo por baixo do pano, ou, né, como diz o ditado, tapando o sol com a peneira, e o problema não se resolve e a gente não consegue ajudar e a minimizar os impactos, principalmente os impactos, óbvio, mais negativos, a maioria são, né? Acho que não tem um impacto positivo relacionado a essa temática, mas os piores, que é a causa em si ou a efetivação em si do próprio suicídio. Esse livro, então, além de verdadeiro e profundo, porque ele traz a realidade, a vida como ela é, ele é extremamente didático, porque ele é dividido em capítulos que vão abordar os aspectos importantes relacionados ao suicídio, como a influência dos transtornos mentais, a própria depressão, que eu falei um pouquinho, ansiedade, e o papel das redes de apoio familiar e social. Então, ele é um livro super simples, tá vendo? Ele tem poucos capítulos, ele é um livro fácil de ler, ele tem páginas brancas, uhul, adoro, vocês já sabem que me acompanham há mais tempo que as páginas amarelas cansam a minha vista, estão cada vez mais comuns, né, nos livros atuais. Esse tem página branca, então dá para ler à noite, dá para ler na cama, dá para ler no ônibus, dá para ler no trajeto do trabalho, dá para ler em qualquer lugar com facilidade, tá? Vale muito a pena. Bom dia, Leila, seja muito bem-vindo. Aqui, então, o autor cita dados e pesquisas que mostram a gravidade desse problema. E ele ressalta o papel fundamental da comunicação no combate ao estigma relacionado ao suicídio, alertando sobre como o tema deve ser tratado de modo ético e responsável pela mídia, pelos profissionais de saúde e por todos os indivíduos, por nós, pela família, pelos amigos. Todos nós temos que ter responsabilidade
e uma extrema ética para poder falar sobre esse assunto. E precisamos falar. A melhor forma de prevenção, a melhor forma de apoio é a gente falar mais sobre isso para as pessoas se sentirem confortáveis, confiáveis em falarem dos seus problemas, para a gente poder acolher, poder ouvir e poder ajudar no encaminhamento adequado. É um livro, então, este livro, então, é um chamado à ação, tanto para os profissionais de saúde mental quanto para a sociedade em geral, com o objetivo de disseminar o conhecimento e promover uma cultura de acolhimento, solidariedade e cuidado com a vida. Esse é acho que dos principais objetivos do autor. Estudos recentes da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde afirmam sobre a importância da prevenção do suicídio em todos os setores da sociedade, seja qual for a sua orientação política, ideológica ou religiosa. Estamos aqui falando sobre a vida e toda forma de preservação possível de vida, tá? Então, não interessa aqui para nós cor, raça, credo, gênero, nada. O que importa é a prevenção, toda forma de prevenção de vida. É fundamental que haja uma revisão urgente dos protocolos de atendimento, tratamento e acompanhamento de pessoas em situação de risco, bem como das suas famílias e amigos. Por que eu trouxe essa frase, né? No livro ele descreve mais e ele fala o quanto que parte da prevenção ou parte dos atos suicidas que poderiam ter sido evitados, eles não foram em função desse protocolo inadequado da saúde, em função da demora do diagnóstico, em função da demora da aceitação desse diagnóstico, não só pelos familiares, que normalmente a gente fala, né, mais fácil pôr a culpa na família, mas também pelo nosso sistema de saúde, pelos profissionais de saúde que precisam ser melhores preparados para aprenderem a lidar com isso. Haja visto o tamanho de pressão do trabalho em si, da função em si, que a área da saúde exige, né? Mais resiliência aí e mais preparo frente às realidades que todos os profissionais de saúde vivenciam. Se cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis, essa é a estatística, 90%, há muito o que fazer para que essas pessoas não desistam da vida e prossigam as suas existências com saúde e equilíbrio. André, então, nos fala da seguinte maneira: não importa a corrente filosófica, humanista ou espiritualista a qual estejamos vinculados, ou se buscamos por conta própria os parâmetros éticos que norteiam a nossa existência. A luta em favor da vida é a causa comum, o que empresta sentido ao conceito de civilização. Há quem chame isso de humanidade. Vocês vão ouvir essa frase de novo, porque eu vou finalizar a live com ela, porque eu acho, na minha opinião, que ela representa ou deveria representar a todos nós nesse sentido de sermos agentes preventivos frente aos processos de suicídio. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. A Rose é especialista em psicóloga, advogada e psicóloga muito bem, como é que eu posso dizer, preparada para lidar com casos desse tipo. Então, se você também procura um profissional dessa área, da área da saúde, entre em contato comigo que eu vou te passar o contato e indicar a nossa querida Rose Bernardi, uma psicóloga de alto padrão com foco de assistir e ajudar as pessoas a melhorarem de vida também. A vida precisa ser valorizada e resgatada em todos os momentos. Essa é a tônica do autor, do André Trigueiro, em todo o livro, tá? Em cada um daqueles capítulos, independente se ele está falando da pesquisa, do estudo, da saúde pública, do indivíduo, da família, da rede de apoio, do CVV, né? Das organizações que atuam tentando, né? Ou atuam com esse objetivo da prevenção ao suicídio. Em todos os momentos, independente do assunto, essa é a tônica do André, que a vida precisa sim ser valorizada e resgatada em todos os momentos. Precisamos promover o diálogo e educar para a vida diariamente em todos os contextos. São vários os fatores que influenciam ou motivam, né, a pessoa, o indivíduo a chegar à ação em si. Então ele traz aqui, faz um apanhado de todos esses fatores, né?
fatores culturais, estresse econômico, isolamento social, crises existenciais, dentre outros, a gente vai falar um pouquinho assim espalhado durante a live, são fatores que influenciam as taxas de suicídio, bem como o abuso de substâncias como álcool e drogas. Vamos então aos números, né? A Rose colocando aqui, ó, temos que prevenir a desesperança, dando significado à nossa vida e tendo metas evolutivas. É isso mesmo, Rose, e ajudando quem não consegue ainda ter esse olhar, porque se a gente conseguir, né, já fazer a diferença com a nossa própria vida, a gente certamente vai impactar a vida das pessoas ao nosso redor, ou às vezes daquelas pessoas que a gente nem sabe que estão nos observando, né? Bem esse foco mesmo. Então, no primeiro capítulo, o segundo capítulo, o André, os números é o primeiro, ele começa a trazer o que, para minha surpresa, foi o mais, vamos dizer assim, devastador que eu falei no começo da live, que são os números, tá? Desde 2012, ele faz uma correlação um pouquinho antes com o passado e depois um pouco mais atualizada, 2015, 16, 19, aí ele não fala do período da pandemia, que certamente deve ter ficado uma situação um pouco mais complexa, mas eu penso que foi o período até da conclusão do livro dele, né? Ele publicou em 2022, então também não tivemos dados muito atualizados, tá? Mas haja vista os dados do passado, já são dados, informações o suficiente para a gente querer arregaçar a manga e fazer alguma coisa para melhorar esse contexto da prevenção, tá? Seja uma live, seja um livro, seja uma roda de conversa com os amigos, na faculdade, no café, no trabalho, aonde for. Seja você uma experiência diferente, uma expectativa de motivação e prevenção ao suicídio aonde você estiver. E aí o André fala assim: números são informações prontas e autoexplicativas. A importância deles depende, obviamente, da credibilidade das fontes. Sobre este assunto, nossas fontes são a Organização Mundial da Saúde e o Ministério de Saúde no Brasil. Ainda que muitas pessoas falem, mas é o sistema, é política, tem isso, tem aquilo, mas são os órgãos reguladores e são os órgãos de confiança que a gente tem, de fontes, de credibilidade das fontes que a gente tem relacionado aos próprios estudos em si e às estatísticas que estes estudos apontam. Os números revelados nos relatórios mais importantes sobre a prevenção do suicídio são estarrecedores e explicam por que o suicídio é considerado caso de saúde pública no Brasil e no mundo. Vamos a eles. Aí eu esqueci de marcar aqui, gente, mas é um relatório que ele fala. Ah, não, marquei aqui, ó. Chama Prevent Suicide, a Global Imperative. É um estudo, um relatório aí mundial que eles falam, né, desse processo aí das estatísticas mundiais. E aí, então, a gente vai colocar um pouquinho aqui. Estima-se que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo em 2012. Então, esse relatório aponta que em 2012, 804 mil pessoas tenham se suicidado ao redor do mundo. Nós estamos falando em 2.200 casos consumados por dia. Isso quer dizer um suicídio a cada 40 segundos. A gente não pode ler isso e achar que está tudo bem, porque não está. Representa 1,4% de todas as mortes do mundo. Então, o suicídio ele passa ali algumas mortes de patologias inerentes a contexto do envelhecimento, né, do soma, do corpo, das doenças, às vezes até contextos mais agressivos, como, por exemplo, assaltos, um roubo, e muitas vezes, em alguns lugares, ele ultrapassa, inclusive, os acidentes de trânsito, tá? Que é uma das principais causas de morte no mundo todo, né? A ingestão de pesticidas responde por cerca de 30% dos suicídios no mundo. Armas de fogo e enforcamento apresentam lugar de destaque também nas estatísticas. E aí, gente, ele traz o detalhamento desse relatório que eu não tenho condições, nem em função do nosso tempo e nem em função de preparo físico, emocional para poder estar passando isso aqui, porque de fato esses números são estarrecedores, mas é preciso falar sobre eles. O André fala assim, então: o comportamento suicida é um fenômeno complexo
causado por vários fatores interrelacionados, fatores pessoais, sociais, psicológicos, culturais, biológicos, ambientais, familiares, né, que está contido aí nos pessoais, enfim. Deste modo, é preciso muito cuidado para evitar simplificações ou conclusões precipitadas sobre este assunto. E aí, eu coloquei bem grande aqui na minha apresentação, para eu lembrar de dar um destaque, que todo julgamento não ajuda. Ele fala isso também o tempo todo. O mais importante para a prevenção do suicida é o não julgamento. É o vínculo de confiança com, né, a pessoa, o indivíduo que tem essa ideação suicida, ou possa ter pensado ou estar pensando em cometer este ato, o vínculo que ele vai ter para confiar em alguém para poder falar sobre isso, tá? Em função da dor e do sofrimento que ele está sentindo, a ponto de querer. Até o André até fala aqui, acho que está mais lá para o final, já vou dar um spoiler, que ele fala que quem comete um ato suicida, ele não está querendo deixar de viver, ele está querendo deixar de sentir aquele sofrimento, ele está querendo deixar de sentir aquela dor. Não que isso justifique, mas existem outras formas de fazer com que a pessoa deixe de ter aquele sofrimento, de sentir aquela dor. Esse é o nosso objetivo, não só com a live, né, indicando esse livro, mas também em estar ajudando nesse processo de prevenção aonde a gente estiver se manifestando. Para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam se matar sem sucesso ou uma ou mais vezes. Há uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos. Então, olha só, se existe um suicídio a cada 40 segundos, há uma tentativa a cada 2 segundos. Vocês estão entendendo esses números? Seriam pelo menos 16 milhões de tentativas de suicídio por ano e uma média de 32 suicídios por dia no Brasil. Então, gente, é muita coisa. A gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu tô falando a gente porque a gente, né, eu no caso não sou profissional da área da saúde, ainda que tenha sido administradora na área da saúde, mas não tenho muito acesso direto. A Rose já tem, né? Algumas pessoas já têm. A Fatinha, que me indicou o livro, trabalha na área da qualidade de saúde, né, no hospital, na enfermagem. Então, a gente precisa se unir, né? A população, de modo geral, precisa se unir. Não dá também para jogar a responsabilidade, colocar a culpa e achar que isso é problema dos profissionais da área da saúde. Não, né? Os indivíduos com potenciais suicidas podem estar dentro de casa ou na casa ao lado. Então, não é só no hospital que isso aparece. O suicídio é uma das principais causas de morte do mundo, sendo a segunda maior causa entre os jovens de 15 a 29 anos. Fatores culturais, estresse econômico, crises existenciais são os fatores que influenciam diretamente as taxas de suicídio no Brasil e no mundo, conforme a gente já falou. No Brasil, jovens, idosos, comunidades LGBTQIA+, hoje já tem mais números nessa sigla, e indígenas estão entre os grupos mais vulneráveis. Os principais fatores de risco para o suicídio são os transtornos mentais, uso de substâncias tóxicas, crises financeiras e isolamento. Ele dá uma ênfase aqui nesse processo da saúde mental e todos os transtornos que advêm, né, da falta de saúde mental, do processo de saúde mental e principalmente as condições relacionadas à depressão, tá? A gente não vai conseguir aprofundar aqui, mas eu vou falar um pouquinho delas, né? Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio sofrem de algum transtorno mental, como depressão ou esquizofrenia. São transtornos que podem ser tratados se diagnosticados precocemente. A taxa de crescimento dos suicídios no Brasil é superior à do crescimento da população. Então, a gente, de novo, né, precisa contribuir para estancar esses números. Quando se avalia a questão do gênero, as taxas de suicídio entre homens no Brasil são aproximadamente 4 vezes maiores que entre as mulheres. Então, as mulheres estão em torno de 15,8% e os homens em torno de 84,9% no Brasil, confirmando essa tendência internacional. Não é essa mesma proporção, não é essa mesma estatística, né, esse mesmo percentual, mas há uma tendência internacional, sim,
de ser de 3 a 4 vezes maior entre os homens do que as mulheres. É muito importante deixar claro que esses indicadores não expressam com a devida precisão a realidade dos fatos. E aí vem outro fator relevante de tristeza para minha pessoa. Infelizmente, as taxas de suicídio são reconhecidamente ainda mais elevadas do que indicam os relatórios oficiais, em função principalmente das subnotificações. Como que essas subnotificações acontecem no nosso sistema de saúde, tá? Eles dão nos atestados de óbitos, né? Os profissionais, principalmente os médicos, eles dão atestado a causa orgânica e não aquilo que causou. Então, por exemplo, o André traz um exemplo, traz vários, mas o que eu lembro, né, agora aqui no livro é em relação a um processo de trauma cerebral lá. Então, o atestado de óbito indicou um processo de trauma cerebral que causou a morte da pessoa. Mas o que causou o trauma cerebral foi que a pessoa pulou do apartamento lá, não sei de que andar, e caiu, bateu a cabeça e causou um traumatismo craniano. Entende? Então, olha a sutileza do processo da subnotificação, né? A gente precisa ajudar o sistema de saúde a fazer a notificação adequada, né? Tanto da causa orgânica em si, mas daquilo que causou, porque senão esses números continuarão sendo menores do que a realidade. E aí, se os números já são estarrecedores, imagina como está a nossa realidade, tá? O suicídio é uma situação de crise na vida que é absolutamente evitável. É uma eventualidade que ocorre geralmente na vigência de uma doença mental e é importante que cada cidadão se sinta responsável pelo vizinho ou parente que ele perceba estar em crise. Quem fala essa frase é o José Manuel Bertolotti, é outro profissional também especialista na suicidologia. Lá no finalzinho a gente vai definir isso para vocês lá na entrevista, tá bom? Bom dia, Mami, seja bem-vinda. A conclusão mais importante desse estudo é a possibilidade de afirmar, com embasamento científico, que na maioria absoluta dos casos os suicídios são preveníveis. Gente, nós estamos falando em 90% dos casos. Daqueles 32 suicídios por dia dos 32 suicídios por dia no Brasil, 90% poderiam ter sido evitados, tá? Seriam preveníveis. Promover o atendimento digno, diagnóstico preciso, medicação adequada e acessível, acompanhamento correto e eficiente, saber que é possível prevenir a ocorrência de novos casos de suicídio é, então, o melhor resultado, né, ou a conclusão mais importante do estudo que o André compilou para a gente aqui, tá? Mas tem muita gente envolvida, são muitos estudos envolvidos. Então, eu tô falando aqui de mais de 10 anos, trazendo o panorama que ele coloca aqui pra gente de 2012 para cá, tá? Mas tem informações anteriores a isso, inclusive. Vamos falar então de tabu, né? É bastante notável que a maior parte das informações expostas seja desconhecida pela maioria das pessoas, mesmo daquelas que se julgam bem informadas. O suicídio é sim um tabu, um assunto invisível, ausente, sobre o qual preferimos não falar. Até porque quem vivencia situações relacionadas a este contexto está emocionalmente e afetivamente envolvido, né? Então é difícil de falar, mas precisa ser falado. Até para o próprio tratamento do trauma, né, dos familiares, dos envolvidos naquele contexto, é preciso que se fale. Ainda que doa, ainda que seja difícil, é preciso. Falar é a melhor opção e é o melhor tratamento. Na área da saúde, prevenção se faz com informação. Isso também vale para o suicídio. Sem informação, a sociedade não reconhece como um problema, não mobiliza esforços e nem consagra tempo e energia para tentar reduzi-lo. Não será possível reverter as estatísticas de suicídio no Brasil e no mundo sem informação, se a gente continuar fazendo de conta que esses números não existem. Não é fácil quebrar esse estigma e há muito trabalho pela frente para tentar romper a muralha do silêncio. Devemos ter uma abordagem ética, cuidadosa e responsável do tema. E aí o André fala nos 2 ou 3 capítulos em relação a essa interferência
das mídias, não só as mídias sociais, mas ele é jornalista, né? Então, das mídias em geral, dos modos como a gente deve melhor passar essa informação e melhor falar sobre o suicídio, tendo sempre essa abordagem ética, cuidadosa e responsável, principalmente. Em boa parte das mídias, nada se diz, nada se fala e nada se comenta. Em nome da prudência, elimina-se o assunto do noticiário. Entretanto, para os gestores que atuam na área da saúde pública, a parceria com as mídias é estratégica. É preciso que se fale sobre isso. E é preciso que se fale da melhor forma. O André traz aqui, eu trouxe para vocês aqui alguns tópicos também de como tratar este assunto. É indispensável a participação dos veículos na disseminação de informações úteis para a prevenção, tratamento ou cura de doenças e problemas que afligem o país. O silêncio em torno do assunto do suicídio alimenta a passividade, quando o momento deveria ser de ação. É preciso alcançar a sociedade, sensibilizar a opinião pública e envolver os formadores de opinião. Então tá na moda agora aí, né? Os follow lovers, o pessoal aí, os seguidores, né? O pessoal das mídias sociais, de modo geral. Vamos fazer uma corrente do bem, se for possível, para conseguir apelar para essas pessoas que são influenciadoras e formadoras de opinião a tratarem com seriedade e responsabilidade deste assunto, para poder ajudar a salvar mais vidas, tá? Noticiar acerca do suicídio de uma forma apropriada, cuidadosa e potencialmente útil pelas mídias esclarecidas poderá prevenir trágicas perdas de vida por suicídio. Existem maneiras diferentes de abordar o problema do suicídio na mídia, e isso pode salvar vidas, pois a maneira como a mídia trata o tema influencia a forma como a sociedade lida com ele. Queira você ou não, aceite ou não, goste ou não, tenha preferência pelos canais que você tiver de comunicação, mas isto retrata a nossa realidade. A maneira como a mídia trata o tema influencia a forma como a sociedade lida com ele. E aí o André fala assim pra gente: relatar o suicídio de forma inadequada pode incentivar o comportamento, enquanto discussões conscientes podem ajudar na prevenção. Então você vê, falar sobre o assunto adequadamente vai ajudar, inadequadamente vai piorar. Então a gente precisa se preparar melhor para falar sobre isso. O jeito certo de falar do suicídio, né? Então, existem orientações importantes para todo e qualquer tipo de mídia. Eu trouxe aqui alguns tópicos, o André, ele aprofunda, né, a informação relacionada a cada um desses tópicos, mas a Organização Mundial da Saúde tem um documento vasto e extenso detalhando, né, com sugestões e detalhamentos para todo o tipo de mídia, a melhor forma ou como melhor lidar, tratar essa informação. Então, vou falar aqui algum desses jeitos, tá? Algumas orientações. Quando for falar sobre o suicídio. Evitar repetir a mesma história sobre o suicídio. Então, faz o relato, se atém aos fatos em si e evita ficar criando aquele sensacionalismo, relatando ou colocando, né, firula naquela mesma situação, naquela mesma história. Recorrer a fontes confiáveis e comentários de especialistas que estudem o assunto. Então, tragam as mídias, né, pessoas para serem entrevistadas, para falarem sobre isso, para entrevistarem a família quando for o caso, mas com esse nível de profissionalismo e especialidade, não com uma exacerbação emocional e gerando às vezes mais um processo de culpa, enfim, piorando todo o contexto frente àquela situação. Evitar explicações simplistas e também a glamourização de quem comete suicídio. Não romancear o ato suicida. Então, né, cuidar a forma de lidar e de tratar com esse processo da dor, tá? Porque o alívio da dor não é causa o suficiente para um ato suicida, tá? Ainda que o indivíduo tenha o direito de sentir isso, nós precisamos ajudá-lo a ressignificar e a tratar a dor sem ceifar a própria vida. Dar visibilidade à relação que existe entre o suicídio e os transtornos mentais, principalmente os casos de depressão e alcoolismo, né?
nesses casos dos transtornos mentais envolvidos, de qualquer patologia orgânica que seja, o reconhecimento precoce do problema pode salvar vidas. Ter cuidado redobrado ao noticiar o suicídio de celebridades, porque existem pessoas que são fãs e que seguem impensantemente os atos, as ações, por mais, né, menos óbvias ou menos lógicas ou menos, enfim, né, não tem o que falar para esse contexto. Se a mídia acaba divulgando como se fosse um ato heróico, a probabilidade disso aumentar por algumas pessoas, alguns seguidores, aumenta também. Então a gente precisa cuidar com isso. Apresentar várias vezes, aí o contraponto de, né, não repetir a mesma história é apresentar várias vezes os modelos positivos. Então trazer também exemplos de superação, gente que procurou ajuda e conseguiu vencer o desespero, estados de perturbação que poderiam ter resultado em suicídio, né? Às vezes a própria pessoa que já tentou cometer o suicídio alguma vez e conseguiu superar esse processo, as redes de apoio que são essenciais, né, no caminho, no caminhar dessa pessoa. Aqui em Foz do Iguaçu eu já fiz entrevista live com uma pessoa, com a Cibele, não é Cibele o nome dela, depois eu ponho aqui para vocês, tá? Mas é uma pessoa que passou por esse contexto. Hoje ela é autora de livro, arquiteta, se formou, uma pessoa maravilhosa que trabalha nesse contexto de ajudar as pessoas a ressignificarem a sua própria vida e a saírem dessa dor, desse buraco, desse sofrimento que faz com que, né, o indivíduo tenha a ideação suicida. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Fornecer, aí ainda falando, né, das orientações para os veículos pelas mídias em si, né, os veículos de informação. Fornecer poucos detalhes ao método utilizado. Não ensinar como fazer. Não ensinar como fazer. Divulgar informações sobre onde conseguir ajuda. Então, também, né, ter propaganda, ter... No Setembro Amarelo, a gente vê agora direto, né, tanto na televisão, rádio, nas mídias sociais, os canais de apoio. A gente precisa estender isso para além do mês de setembro, tá? É de suma importância, né, esse mês com esse objetivo, mas a gente precisa ter esse olhar durante toda a vida, o ano todo, todos os dias, tá? Não mostrar fotos nem deixar o suicídio parecer sinônimo de êxito, saída, opção, solução, tá? Então não inverter essa condição aí do ato suicida em si. Evitar linguagem sensacionalista e não fortalecer os mitos sobre suicídio. Eu não trouxe aqui em função do tempo, mas o André ele traz ali num capítulo do livro os vários mitos do suicídio, né, que envolvem o contexto suicídio. Então, provavelmente, vou citar um aqui que eu me lembro agora e que é o mais comum e que eu muitas vezes me peguei falando também. Ah, a pessoa que ameaça não faz. Isso é um grande mito. A pessoa que ameaça faz sim, e ela está dentro dos 90% que poderia ter sido evitado, tá? Então preste atenção, ofereça ajuda a quem está informando você que está com esses pensamentos passando pela cabeça. E os veículos de informação, de modo geral, precisam publicar mais os fatores de risco para o suicídio. Então, quais fatores são esses, né? O processo de doença mental, a presença das ideias suicidas, os antecedentes pessoais ou familiares de comportamento suicida, a falta de apoio familiar ou social, os maus tratos físicos ou psicológicos, dentre outros, e divulgar massivamente os modelos positivos. Além das condições de saúde mental, há fatores situacionais, um contexto de desemprego, alguma crise pessoal, a perda de um ente querido. Então, são contextos, né, pontuais, fatores situacionais que o autor traz e que também são fatores de risco, né? Bem como também um histórico de trauma ou abuso que aumenta o risco à ideação suicida. Cada um de nós resume um universo complexo, rico de possibilidades e questões que merecem ser investigadas com o devido cuidado e atenção. O meio em que estamos inseridos e as circunstâncias que permeiam a nossa existência
determina boa parte da luz e da sombra que seguem conosco. Então, a gente tem que ter atenção a esses dois lados. Uma das poucas certezas dos cientistas é a de que não é possível afirmar que haja apenas uma única causa determinante para que o suicídio ocorra. Ainda que haja uma causa preponderante, ela sozinha não explicaria por si o que aconteceu. Um tratamento inteligente requer um exame atento de todos os motivos e sinais. A presença e o apoio da família são cruciais na identificação precoce de sinais de alerta e em saber como oferecer apoio a quem está em crise, que é uma condição fundamental. Relações sociais saudáveis e suporte psicológico adequado são importantes fatores de proteção contra o suicídio. A comunicação aberta e o apoio emocional dentro da família podem ser cruciais para reduzir o isolamento de quem está em risco. Psicólogos, psiquiatras e demais profissionais da saúde também são essenciais na prevenção, identificando sinais de alerta e intervindo com tratamentos adequados, como terapia e medicação se necessário, tá? Ah, o Marcelo encontrou aqui, ó, a live Busca a Harmonia do Caos. Suelen, né, Cibele? Suelen Pessato, isso mesmo, pessoal. Depois vale a pena, e para quem é de Foz do Iguaçu também, se quiser o contato da autora, me fala que eu passo, que ela é uma pessoa maravilhosa para vocês entrevistarem, levarem nas escolas para dar palestra, é uma pessoa super acessível. Intervenções rápidas e adequadas em momentos de crise são cruciais para prevenir os suicídios. Redes comunitárias de apoio são fundamentais para garantir que as pessoas em risco recebam a ajuda de que precisam. Aplicativos também ajudam, podem ser altamente eficazes na prevenção, fornecendo apoio imediato e anônimo. Então, toda forma de prevenção, toda forma de apoio vale a pena e é de extrema valia nesse processo de evitar, né, o ato suicida em si. A prevenção ao suicídio envolve a identificação precoce de sinais de alerta, acesso ao tratamento de saúde mental, redução do acesso a meios letais e redes de apoio robustas. Então, a gente precisa melhorar isso no nosso sistema de saúde e no nosso sistema de comunidade em geral, vamos dizer, né? Onde a gente se manifesta, onde a gente está. Acolher uma pessoa em crise envolve escuta ativa, empatia e suporte emocional. É crucial oferecer apoio sem julgamento e evitar frases que minimizem o sofrimento. Segundo André, escutar com empatia e sem julgamento é um dos primeiros passos para a prevenção. E o que acontece, gente? Essa questão de evitar frases que minimizem o sofrimento. A gente não valorizar o sentimento do outro. Ele se sente ainda pior. Ele acha que ninguém está me entendendo mesmo, então não tem solução. Então você precisa desenvolver essa habilidade de ter essa escuta ativa e de saber como conduzir cada caso, tá? É muito comum, o André traz aqui no livro alguns exemplos que as pessoas falam assim: ah, não, isso vai passar, não liga para isso não tem tanto problema, ai, não é tanto assim, você está exagerando na dose, está carregando nas tintas. Ainda que seja essa a realidade, para a pessoa que está vivendo aquele fato, e principalmente para a pessoa que tem a ideação suicida, esse tipo de sutileza, de minimização do sofrimento, acaba causando um efeito contrário e cria um revés na cabeça da pessoa. Ela retifica, né? Ela reforça aquele sentimento de menos-valia, de dor, de sofrimento e de que não tem outra opção a não ser tirar a própria vida. Então, nós precisamos cuidar com isso, acolher e aprender a lidar de outra forma, sem simplificar, tá? Precisamos urgente ficar atentos e aprender a perceber os sinais de alerta. Então, quais são esses sinais de alerta ou os principais, né? Obviamente que não são só esses. Mudanças drásticas de comportamento. Então, a pessoa que é muito falante, de repente, para de falar, né? Ou o contrário, a pessoa que é na dela, calada, de repente ela começa a falar, como se fosse uma crise de ansiedade sem fim, tem que chamar a atenção e você tem que, se estiver perto, tentar identificar o que está pegando ali.
Isolamento social, outro sinal de alerta, né? A pessoa começa a não querer mais sair, não querer encontrar, não quer trabalhar, não quer ver as pessoas, não quer ter nenhum tipo de contato social. Expressões de desesperança, então a pessoa que é diferente daquele contexto da pessoa reclamona, né, que só reclama da vida, mas a pessoa que já tanto faz, não faz mais, você vê, percebe que não a vida não tem mais sentido para ela, já não pensa tanto nos propósitos, naquilo que ela gostaria de fazer, já não sonha mais, não tem mais objetivos, então prestem atenção. Dentre outros sinais. O que a gente deve aprender a fazer? Escutar sem julgar, oferecer ajuda e encaminhar para suporte profissional. São esses os 3 passos fundamentais, tá? Escutar, acolher, orientar e ajudar a pessoa a ter uma assistência profissional especializada. O autor traz no livro também, em alguns momentos, a importância do propósito de vida e da importância em se explorar a espiritualidade, até porque ele fala que tem um capítulo que ele dedica sobre isso e sobre a visão dele, né, da crença dele em relação a todo esse contexto, então, em relação a todo esse processo. E ele traz esse contexto de que a espiritualidade é um tópico que ele tem sido relacionado com a maior resiliência emocional em momentos de sofrimento. Então, compreender algo mais para além, né, dessa vida ou desse momento físico, do contexto que a gente possa estar vivendo. O André fala assim: a espiritualidade oferece um sentimento de pertencimento e propósito essenciais para quem enfrenta crises, tá? E esse senso de propósito também muitas vezes é o que ajuda a gente a mudar a chave, né? A sair desse gatilho que propiciou a ideação suicida. Então, lembrar por que importa estar vivo, né? Um filho, uma empresa, um funcionário, as amizades, vários contextos, a escrita de um livro, seja lá qual for o contexto, o propósito de vida, né, dessa pessoa pode ajudar e muito ela sair desse ciclo e começar esse processo de ressignificação. Outra coisa extremamente importante, a pessoa saber e sentir-se amada. Né? Ela saber que ela é amada, que ela importa, que a vida dela importa para as pessoas que convivem com ela. Isso também faz muita diferença. Não está no livro, tá? Isso não foi o autor que colocou, é uma opinião desta que vos fala. A vida é preciosa e mesmo em momentos de dor, há sempre uma saída. A vida é sempre a melhor escolha. Valorizemos a vida e cuidemos um dos outros, tá? Então eu tô chegando aqui na fase final da primeira parte do livro, né? E aí eu vou falar um pouquinho da entrevista também, tá? Que ele traz aqui, é um presente que o André traz pra gente no livro. Então, antes de chegar nessas 2 últimas partes, eu vou trazer aqui a condição do que fazer diante de um sobrevivente de suicídio, né? Alguém que já tentou e tá ali naquele contexto, às vezes com vergonha, às vezes sentindo culpa, às vezes com medo, mais medo ainda. Então, como que a gente lida com, né, nesse contexto? Incentiva a pessoa a procurar ajuda profissional especializada ou serviços de saúde. Ofereça suporte e companhia, né? A Suelen falou pra gente, ela teve um momento que ela passou ali durante o processo de superação dela, que ela não podia ficar sozinha, né? Isso foi um diagnóstico. Então, ela dormia acompanhada, acordava, escovava dente, fazia xixi, comia, saía, ia para a faculdade o tempo todo acompanhada, tá? É igual a gente fala da segurança, né? Não tem pessoas aí, as celebridades que andam com segurança, então é uma segurança para a vida sim e precisa ser feito se for necessário. Se perceber que a pessoa está sob risco imediato, não a deixe sozinha em hipótese alguma. Procure ajuda e serviço de saúde e entre em contato com alguém da confiança dela, preferencialmente. Ofereça auxílio e aconselhamento em assuntos práticos. Evite buscar motivos e supostos culpados pela morte, tá? Então, vamos lá. A gente, então, né, chegando aí nessa condição, né, da preciosidade da vida, o foco do André é que há sempre uma saída. E a vida é sempre a melhor escolha. E aí ele fala um pouquinho também do movimento do Setembro Amarelo, né, que é um movimento que busca conscientizar a população
sobre a prevenção ao suicídio e a importância de falar sobre saúde mental. É um mês fundamental, mas precisa ser ampliado para todos os momentos da nossa vida. Devemos pensar em prevenção todos os dias e precisamos estar atentos a quem está ao nosso lado, para que realmente possamos cuidar um dos outros, né? Um dos outros, como o André traz o tempo todo também. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, busque apoio profissional. Serviços como o CVV, Centro de Valorização da Vida, número 188, é fácil de gravar, é fácil de digitar no celular, estão disponíveis 24 horas e garantem sigilo e segurança, tá? Então, a confidencialidade é um dos critérios, né, das variáveis ali de sigilo disponíveis para você, tá? Ou para você indicar quem precisa desse apoio, né? O principal aprendizado, então, é o da escuta amorosa, tá? É o da escuta amorosa. Você precisa ter esse contexto de aprender a escutar sem julgar, oferecer ajuda e encaminhar para um suporte profissional. Então, aqui quase nos últimos minutinhos, né? Últimos 10 minutos, para finalizar essa live, eu vou trazer aqui alguns trechos da excelente entrevista que o autor, o André, nos presenteou, que é o capítulo 6 do livro, tá? Tem mais detalhes, tem mais perguntas, mas eu escolhi algumas aleatoriamente aí dentro do contexto do que eu optei trazer para a live para vocês hoje. Essa entrevista foi feita com um dos principais especialistas na área de prevenção do suicídio, já trabalhou no Ministério da Saúde, o médico psiquiatra Dr. Carlos Felipe de Oliveira, tá? E aí, então, eu vou fazer a pergunta e a resposta, tá? Vou trazendo aqui que são informações relevantes dessa entrevista. O que faz... E aí, agora, então, as respostas não é do autor do André, tá? As respostas são do Dr. Carlos, tá? Então, é desse médico psiquiatra. O que faz uma pessoa cometer suicídio? Principalmente a dor de viver. Ela não suporta a angústia de viver com essa dor. No fundo, as pessoas não querem se matar, elas querem evitar a dor. E aí eu, Renata, diria se livrar dessa dor, né? As pessoas não suportam viver com esse sofrimento e essa dor. E aí o André pergunta, qual seria a principal causa do suicídio? O Dr. Carlos responde, uma causa importante é, sem dúvida, a depressão. O indivíduo fica deprimido, se isola e o isolamento alimenta ainda mais esse processo de depressão. Ele se afasta dos amigos e das pessoas mais próximas, se desinteressa pelo trabalho, pelo lazer e por qualquer outra atividade do dia a dia. Vai cada vez mais se fechando, né, dentro do contexto dele. Quando se fala de depressão, nos referimos a uma doença psiquiátrica que requer cuidados especiais. Essa é a fala do médico, né? E aí a outra pergunta, existe grupo de risco, ou seja, há pessoas mais vulneráveis a cometer suicídio? E aí o médico responde, você vê que algumas perguntas do André, ele parece que vai perguntando aquilo que ele já estudou, né, para confirmar os estudos e o que ele coloca no livro. Os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres, embora as mulheres tentem mais vezes do que os homens. Em relação à faixa etária, tanto a população jovem quanto a idosa registram um maior número de casos por motivos inteiramente diferentes. Os jovens, principalmente em relação aos acessos, né, ao acesso, no caso de contato, às drogas. Adolescentes grávidas que vivem nas ruas também são vulneráveis, assim como pessoas portadoras de doenças crônicas em geral. E o André traz no livro, o doutor também fala, que eu não coloquei aqui, o processo das comunidades indígenas e das pessoas menos favorecidas, tá? Existe aí uma relação direta para esse aumento do índice. O suicídio e a depressão são hereditários? O suicídio definitivamente não, mas ele pode ocorrer em mais de uma pessoa dentro de uma família devido aos fatores de risco que pode acometer o mesmo grupo e também devido ao processo do exemplo, né? Se a pessoa aprendeu que a única forma de se livrar daquela dor é ceifando a própria vida, é provável que aumente a possibilidade de, num contexto mais complexo, onde ela não vê saída, acabar tomando a mesma atitude de alguém que, né, da família que já fez isso.
Já a depressão tem um marcador, sim, genético, sendo um dos principais fatores de risco para o suicídio. Se não houver acesso aos fatores protetores, assistência médica, psicológica de boa qualidade e ampliação das redes de apoio, esse índice aumenta. A ocorrência de suicídios varia de acordo com classe social ou faixa de renda? Não. Ele pode atingir qualquer um. Não há diferença entre pobres e ricos. Quais os meios mais utilizados para o suicídio? Há um princípio básico. Os meios mais comuns são aqueles que as pessoas têm acesso com mais facilidade. Por isso, é extremamente importante atuar na prevenção e controle dos meios disponíveis para o indivíduo. Bom dia, Fafá. Bom dia, Ellen. Sejam bem-vindas. É comum as pessoas pensarem em suicídio. Com que frequência que isso acontece? Pensar em suicídio como uma ideia passageira é algo até comum, mas é importante diferenciar esse momento de outros em que a pessoa começa a fazer algum tipo de planejamento, busca informações sobre os métodos e se prepara efetivamente para a ação. Toda tendência ao isolamento social passa a ser um comportamento de risco para a questão do suicídio. Comunicar a intenção de se matar também é um indicador importante, não é mito, gente, já falei sobre isso, né? Mas o comportamento suicida se revela principalmente na forma como o indivíduo se coloca em situações de risco. Isso é importante, principalmente em relação ao uso de drogas entre os jovens. Quem ouve um relato, lê um recado, acompanha uma situação de risco, deve fazer o quê? Ou seja, a gente, né, teve acesso a uma pessoa com uma ideação suicida ou a um comportamento diferente, ou escuta alguém falar que está pensando em se suicidar, o que a gente faz? O importante é saber que há sempre meios de ajudar, ou seja, não entre em pânico, não seja mais um precisando de assistência, né? Tem que manter a frieza nesse momento, a gente tem que se preparar para isso. Mostrar que há outras saídas, que existem alternativas à ideia de se matar. A pessoa precisa se sentir acolhida, amparada e, principalmente, não ser julgada por aquele que oferece ajuda. Toda dor é importante e merece ser respeitada. Então, você deve acolher, tentar entender qual é a dor. Lembrar que a pessoa não está querendo acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Então, vamos tentar ajudar a identificar qual é a dor da pessoa, né? E poder encaminhar daí para o profissional especializado ou melhor indicado para aquele contexto, tá? Em que medida falar sobre o suicídio é algo positivo em termos de prevenção? É o primeiro passo dentro da estratégia de prevenção. Eu comecei a live e eu finalizo a live falando sobre isso, né? Falando, compartilhamos informações importantes, trazendo à tona e permitindo a construção de uma rede de proteção que envolve toda a sociedade. Uma campanha de suicídio, então, deveria ser feita, né, sem poder ficar escondido. Falar sobre ele é importante. A ideia de que o suicídio pode ser prevenido ainda enfrenta uma resistência muito grande entre os profissionais da área da saúde. Falta preparar os profissionais que atuam na linha de frente e ampliar a rede que atualmente não consegue atender a toda a demanda que chega. Qual a importância das redes de apoio compostas por pessoas que não são profissionais de saúde? Essas redes são extremamente organizadas e têm uma força muito grande, ou seja, extremamente importante. O sigilo oferecido por esses grupos também é muito importante, porque gera confiança e cria-se o vínculo. Isso ajuda muito no trabalho de prevenção. Os voluntários sabem o que devem e o que não devem fazer, e a organização reconhece os seus próprios limites, encaminhando, né, para outros profissionais sempre que necessário e possível. Não há nenhum problema em oferecer ajuda ouvindo o relato das pessoas pelo telefone. E aí, nesses 2 últimos minutos, antes da frase final, eu vou definir para vocês, conforme eu prometi, o que é suicidologia. Também no livro e na própria entrevista eles fazem uma descrição mais completa, mas eu vou resumir aqui porque já é uma área de estudo, finalmente, ainda bem que existe, né? Formalizar essa especialidade dentro da área médica, para que a gente possa estudar mais e falar mais sobre isso. Suicidologia, então, é um campo de estudo que procura formular modelos teóricos para explicar os fenômenos ligados ao suicídio e as políticas de intervenção. Envolve basicamente o trabalho de psiquiatras, psicólogos, epidemiologistas, antropólogos e sociólogos, tá bem? É sabido que a informação cumpre uma função estratégica na prevenção dos mais variados tipos de males e doenças. Isso também vale para o suicídio, tá?
E aí, para finalizar, eu vou ler a mesma frase que eu falei, né, no começo da live. Não importa a corrente filosófica, humanista ou espiritualista a qual estejamos vinculados, ou se buscamos por conta própria os parâmetros éticos que norteiam a nossa existência. A luta em favor da vida é a causa comum, o que empresta sentido ao conceito de civilização. Há quem chame isso de humanidade. Então, assim a gente finaliza a live, né? Vou mostrar aqui a capinha do livro de novo. Viver é a melhor opção, André Trigueiro, né? O nosso autor, jornalista, tá? Ele não é psicólogo, ele é jornalista, né? Mas atua em frente aí a parte aí do combate, da prevenção ao suicídio ativamente. Beijo grande para vocês, pontualmente às 11 horas, um excelente fim de domingo, uma semana maravilhosa para esse mês que acaba de começar. Dia 10 de setembro é o dia escolhido, né, para a campanha mundial da prevenção ao suicídio. Vamos aí repostar, viralizar, né, informações em relação a isso. E a gente se encontra domingo que vem com outra live, com outro livro lido, muito provavelmente relacionado à temática da importância de viver e de estarmos vivos, tá bom? Beijo grande e obrigada a todos.